A violência contra a mulher. Mulheres ligam para a polícia para pedir pizza, só que na verdade é para denunciar violência doméstica. Operação Best Seller. Advogado de navegantes é suspeito de liderar esquema de lavagem de dinheiro desarticulado pela Polícia Federal. Pai e filho presos. Perseguição em Joinville, no norte do estado, termina com prisões e a apreensão de quase meia tonelada de maconha. Exportações catarinenses. Vendas do estado para o exterior batem recorde no primeiro trimestre deste ano. A apresentação oficial. Meia Rafael Gava chega ao Avaí para aumentar a criatividade do time para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa hoje o Band Cidade com a violência contra a mulher. A reportagem que abre essa edição mostra que mulheres vítimas de violência doméstica têm ligado para a Polícia Militar para pedir pizza. Só que, na verdade, isso é um pedido de ajuda, disfarçado, às vezes feito até na frente do próprio agressor, para ocorrer de uma forma minimamente segura. Veja agora com o repórter Ronaldo Penedo. Polícia Militar. Eu preferia uma pizza? Sim. A senhora só vai respondendo, tá? A senhora está sendo agredida? Sim. Ele está próximo da senhora? Sim. Pode falar um sabor, tá? Como se a senhora estivesse pedindo mesmo. Calabresa? Tá, ele tá armado? Sim. Eu já vou gerar ocorrência aqui, só aguardar, tá, senhora? Quanto tempo vai demorar? Não, o mais rápido possível, tá? Era um domingo quando a soldado Betânia recebeu uma ligação na Central 190 da Polícia Militar. A vítima queria denunciar o companheiro por violência doméstica. E para que ele não desconfiasse, ela pediu pizza para a policial. Como é do nosso conhecimento que o pedido de pizza, de um lanche ou até mesmo um remédio, né, é uma forma de informar uma situação de violência, eu perguntei a ela se ela estava sofrendo algum tipo de agressão. Nesse momento ela informou que sim. Perguntei também se o agressor estava por perto, se ele estava armado, que são perguntas de praxe também, e ela informou que sim. Nesse momento, eu orientei ela a falar sabores aleatórios de pizza para que ele não percebesse e não gerasse uma situação de perigo ainda maior para ela, né? E que, posteriormente, informasse o endereço. Nesse momento, foi gerada a ocorrência, repassada para a guarnição da área, que deslocou rapidamente até o local. Esta ocorrência atendida pela Polícia Militar reflete a dura realidade das mulheres vítimas de violência doméstica. Muitas fazem um pedido de pizza para denunciar este tipo de crime, que fez uma vítima a cada 4 horas em Santa Catarina no ano passado. No estado, as mulheres contam com a Rede Catarina de Proteção à Mulher, um programa que oferece amplo apoio às vítimas. É um programa que visa a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, principalmente através da fiscalização de medidas protetivas de urgência. Então, temos uma guarnição policial que trabalha especificamente com isso, recebe as medidas protetivas para fiscalizar o seu cumprimento e visitas para essas vítimas para os mais diversos auxílios que a vítima possa estar precisando, né? A vítima, a gente sabe que às vezes precisa de vários encaminhamentos e a guarnição policial militar ela vai até a casa, até a residência ou em qualquer lugar que seja melhor para aquela mulher e consegue realizar um atendimento mais qualificado, com mais tempo, mais dedicação. Além disso, as vítimas que têm medidas protetivas contra o agressor podem denunciá-lo por meio de dispositivos, como o botão do pânico, que pode ser acessado no aplicativo da Polícia Militar. A vítima de violência, ela tem os canais de telefone, o 190 e o 180, que são canais para denúncia. Tem também o aplicativo do PMSC Cidadão, que ela pode realizar a denúncia também por ali, sem realizar uma ligação, né? A gente até orienta, né? Tranca no banheiro, tenta ir para algum local que ela se sinta segura e consiga fazer a denúncia através do aplicativo PMSC Cidadão e também o botão do pânico, né? Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei com alterações na Lei Maria da Penha para permitir o direito à medida protetiva sumária, ou seja, a partir do momento em que a vítima fizer a denúncia à polícia.
Para os profissionais de segurança pública, a medida vai garantir mais proteção às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência doméstica. A mulher vítima de violência, ela não pode esperar, então a gente não pode dificultar a vida dela. Não podemos condicionar a existência de um processo investigativo ou a existência de alguns requisitos que ela vai ter mais dificuldade de provar. Então, a gente tem que buscar a proteção daquela mulher o mais rápido possível, porque isso pode estar custando a vida dela. A senhora só vai respondendo, tá? A senhora está sendo agredida? Sim, Ele está próximo da senhora? sim, Ele está armado? sim. Eu já vou gerar ocorrência aqui, só aguardar, tá, senhora? A que pontos que se chegou, né, em termos de sociedade? A mulher precisa disfarçar o pedido de ajuda como se fosse um pedido de pizza, porque senão o agressor está ali ao lado dela e pode consumar um ato de violência e até o assassinato dessa mulher, dessa vítima. Isso é a falha total nossa enquanto sociedade. E é isso que precisa mudar. Claro, a medida protetiva é muito importante, extremamente importante. Mas o braço da lei tem que se fazer presente para os agressores. Caso contrário, algumas dessas mulheres podem não ter oportunidade de pedir uma pizza para o 190 como se fosse um pedido de ajuda disfarçado. Não podem até não chegar a esse ponto. Falhamos como sociedade. A Polícia Federal, com auxílio da PM, realizou hoje mais uma operação para combater a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas aqui no estado, a Operação Best Seller. Confira. 130 milhões de reais só em imóveis sequestrados, sem falar nos veículos apreendidos e no bloqueio de dinheiro em contas bancárias. Tudo oriundo do tráfico internacional de drogas, a partir de portos brasileiros para países da Europa. Todos estes bens foram apreendidos pela Polícia Federal na Operação Best Seller, deflagrada em Itajaí e Navegantes, cidades do litoral norte catarinense. Os policiais também cumpriram 6 mandados de prisão. Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso era liderado por um advogado de Navegantes. As investigações apontaram que era ele o responsável por lavar o dinheiro obtido com o tráfico internacional de drogas. Para o esquema, ele contou com o auxílio de parentes. O procedimento que era utilizado é o seguinte: os recursos chegavam para ele ou em espécie ou chegavam através de contas de empresas fantasmas. Esses recursos chegavam às mãos dele e ele montou com os seus parentes, com os irmãos, com o sogro, com a sogra, né, com vários parentes, um esquema de trânsito desses recursos por várias contas de pessoas diferentes, inclusive de pessoas jurídicas em nome desses familiares. O dinheiro lavado era usado para a compra de fazendas, prédios, lanchas e até para a criação de uma construtora. Parte do dinheiro foi utilizado para a compra de uma fazenda que custou 78 milhões de reais. Parte do dinheiro foi utilizado para constituir uma empresa que é construtora. Então edificou-se um prédio de apartamentos na cidade de Navegantes, cujos apartamentos já estão todos vendidos. Né? Adquiriram-se apartamentos de luxo. O último que ele adquiriu, por exemplo, ainda neste ano, foi estimado em aproximadamente 7 milhões de reais. Parte dos envolvidos já havia sido investigada em outras operações da Polícia Federal, deflagradas entre os anos de 2019 e 2023. Todos vão responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro e podem ser condenados a até 38 anos de reclusão. Uma perseguição policial terminou com a apreensão de quase meia tonelada de maconha em Joinville, norte do estado. Pai e filho foram presos em flagrante. Os policiais rodoviários federais tentaram abordar uma picape na BR-101, mas o motorista se negou a parar e fugiu em alta velocidade por uma rodovia estadual. Os agentes começaram a perseguição. Durante o acompanhamento, outra picape tentou atrapalhar a viatura da PRF. O primeiro veículo saiu da rodovia estadual, entrou em uma estrada de terra e arrebentou o portão de uma propriedade particular. Neste momento, o passageiro de 24 anos tentou fugir a pé, após abandonar o carro ainda em movimento, mas foi preso. O motorista bateu em uma árvore, mas conseguiu se embrenhar na mata fechada e não foi localizado. O motorista do segundo veículo também foi preso. Ele é pai do jovem que estava no primeiro carro. Com eles, a polícia apreendeu 462 quilos de maconha. Pai e filho confessaram que receberiam pagamento para levar a maconha até Joinville. Eles foram levados para a delegacia.
E a Polícia Militar descobriu em Videira, no oeste do estado, um depósito de cigarros contrabandeados do Paraguai. Policiais que prestavam apoio à Operação Horus descobriram um imóvel na localidade de São Pedro, no interior da cidade, em uma propriedade rural, às margens de uma estrada. O local estava abandonado. Dentro, os policiais militares encontraram 12.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os responsáveis pelo local fugiram e não foram localizados. E a Polícia Civil recebeu hoje novas viaturas e equipamentos para o trabalho de delegados e agentes. Os investimentos chegam a R$1,5 milhão de reais. A corporação recebeu 15 viaturas descaracterizadas, 2 drones, 16 notebooks, 15 estações de trabalho e uma webcam. Os investimentos foram feitos com recursos do Orçamento da Segurança Pública para este ano. Nós estamos fazendo uma entrega hoje importante, são 15 viaturas que serão disponibilizadas para esta diretoria, além de drones, computadores e notebooks, para cada vez mais instrumentalizar a polícia, para que nós possamos ter mais resultados na ponta. Com a entrega, a Polícia Civil já recebeu 130 novos veículos e 380 computadores nesse ano. As viaturas entregues nessa etapa vão ser utilizadas pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC. Esses equipamentos refletem, principalmente nas atuações da DEIC intermunicípio. A gente atua demais fora da Grande Florianópolis e em operações interestaduais. Um depósito de materiais recicláveis foi destruído por um incêndio em Itapoá, no norte do estado. Bombeiros de Itajaí atenderam a ocorrência na noite desta terça-feira, no bairro Samambaial. Quando as equipes chegaram, o incêndio já havia consumido todo o material do pátio e se propagava para casas do entorno. Uma residência chegou a ser atingida pelas chamas. O fogo foi controlado pelos bombeiros, ninguém ficou ferido. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. A Cíntia Martins chega com os destaques da edição de hoje. Tudo bem, Cíntia? Olá! Olá, você que acompanha as redes sociais do Band Jornalismo, também os nossos canais pelo Brasil afora. Daqui a pouquinho, às 7h20 da noite, tem Jornal da Band e, entre outros assuntos, você vai ver que o Congresso criou a CPMI para investigar ataques do dia 8 de janeiro lá em Brasília, os trabalhos que devem durar pelo menos 6 meses. Tem ainda a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu depor na Polícia Federal, disse que compartilhou sem querer aquele post em que ele questionava o sistema eleitoral e o resultado das eleições. E ainda Pelé vira verbete de dicionário e o significado é fora do comum, excepcional, único. E você vai ver também que a Anvisa está discutindo a liberação do cigarro eletrônico. E uma série especial vai debater esse assunto no Jornal da Band, que começa às 7h20 da noite. Eu, Cíntia Martins, Douglas Santucci, Paloma Totti, Eduardo Eneg, esperamos você. Até já! E a seguir no Band Cidade, produção da indústria catarinense cresce em fevereiro de acordo com o IBGE. E ainda, exportações catarinenses atingem recorde no primeiro trimestre de 2023, impulsionadas por vendas para países da Ásia. Os detalhes em instantes. Estamos de volta para falar sobre o novo binário nos bairros Pantanal e Carvoeira, aqui na capital do estado. Hoje teve trânsito bastante intenso na rua Deputado Antônio Edu Vieira. A prefeitura, inclusive, já estuda medidas para diminuir um pouco a velocidade dos veículos que têm incomodado moradores e comerciantes da região. Os detalhes agora com a repórter Gabriela Mariotto. Olá, Rodrigo. O trânsito aqui na Deputado Antônio Edu Vieira tem mudado desde sexta-feira. Sexta-feira que era feriado de Tiradentes, Então, desde segunda a gente tem acompanhado como essas mudanças estão se comportando no trânsito com a quantidade normal de veículos aqui na região, E em relação à velocidade dos veículos, A gente tem visto muitas reclamações também que os veículos estão passando tanto pela Capitão Romualdo de Barros quanto pela Edu Vieira numa velocidade acima da permitida. A prefeitura já está ciente, a Guarda Municipal ela está essa semana analisando, verificando quais são os pontos, que realmente precisam de alguma melhoria, E a gente já tem visto que a velocidade realmente ela aumentou e a prefeitura ela já está ciente. Então a gente vai colocar umas faixas elevadas, uns redutores de velocidade para que na região, além da fluidez, a gente também tenha a segurança no trânsito, Então é isso para os motoristas continuarem atentos ao trânsito aqui na região. Gabriela Mariotto para o Band Cidade. Obrigado, Gabriela. A indústria catarinense cresceu em fevereiro deste ano, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Vamos ao telão do Band Cidade para conferir os detalhes. Em fevereiro, a produção da indústria catarinense cresceu 1,8%.
A indústria avançou em 10 dos 15 locais pesquisados. A gente viu que Santa Catarina está entre eles. O estado ficou na 6ª posição, então, com essa alta de 1,8%. Só que nos outros critérios de comparação, aí o resultado é só, infelizmente, de queda. Recuo de 4,6% na comparação com fevereiro do ano passado. Outro recuo de 4,7% no acumulado do primeiro bimestre deste ano. E nos últimos 12 meses, queda de 4,1% na produção industrial de Santa Catarina. Em relação a fevereiro do ano passado, os setores que mais cresceram foram materiais de borracha e plástico, 0,46%, máquinas e equipamentos, 0,40%, e veículos, 0,32%. As maiores quedas foram itens alimentícios, 2,09%, minerais não metálicos, 1,08%, vestuário e acessórios, 0,75%. De positivo, as exportações catarinenses. O estado bateu recorde no primeiro trimestre deste ano. O montante exportado chegou a quase 3 bilhões de dólares entre janeiro e março de 2023. O faturamento do estado com as vendas para o exterior chegou a 2 bilhões e 700 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano. De acordo com o Observatório da Federação das Indústrias do Estado, a expansão foi marcada principalmente pelas vendas para a Índia, Japão, Arábia Saudita e China, de itens como carne de aves, carne suína e óleo de soja. O estado atingiu o maior preço médio exportado nos últimos 10 anos, 1.600 dólares por tonelada. Santa Catarina ocupa a 2ª colocação nacional entre os estados brasileiros, atrás apenas do Amazonas. Outros produtos com crescimento significativo das exportações foram partes de motor, motores elétricos e telefones. Vamos de tempo agora no Band Cidade. A massa de ar frio e seco determina as condições nesta quinta-feira em Santa Catarina. Resultado disso, o dia vai ser ensolarado em boa parte do estado, com poucas nuvens na maioria das regiões. As temperaturas começam o dia mais baixas, sobem e ficam mais amenas ao longo do dia e diminuem novamente à noite. Vamos às mínimas e máximas aqui em Santa Catarina, começando pela capital do estado, mínima de 17, máxima de 25 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 26. Em Blumenau, mínima de 15 e máxima de 25. Vamos virar a página? Sul do estado, Criciúma vai ter 13 graus de mínima e 25 de máxima. Em Lages, na Serra, variação entre 9 e 19. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 12 e máxima de 22 graus. A seguir, tem esporte no Band Cidade com os preparativos do Figueirense e do Brusque para a estreia da Série C. E no Avaí, o meia Rafael Gava foi apresentado oficialmente na ressacada. Detalhes após o intervalo, eu volto já já. Estamos de volta para falar da dengue. 2 novas mortes foram confirmadas nesta quarta-feira em Joinville, norte do estado. As vítimas são uma mulher de 98 anos com comorbidades, moradora do bairro Bom Retiro, que morreu no dia 3 de abril em um hospital da rede pública, e um jovem de 23 anos, sem comorbidades, morador do bairro Paranaguamirim, que morreu em uma unidade da rede pública em 18 de abril. De janeiro até agora, 8 pessoas morreram de dengue na maior cidade catarinense. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou até agora, em 2023, 5.600 casos de dengue em Joinville. Teve reforço sendo apresentado no Avaí. É o meia Rafael Gava que chega para melhorar a criatividade do time no meio-campo. O Leão não vencia desde o dia 25 de fevereiro e a vitória sobre o Mirassol na rodada passada, já no apagar das luzes, aos 51 minutos do segundo tempo, devolveu a confiança ao elenco e os jogadores já miram o próximo confronto. Sabemos que é um clássico, né? Um jogo difícil, fora de casa, mas vamos em busca do resultado, que é os 3 pontos, que é o mais importante. O próximo adversário, o Avaí conhece bem. O Leão da Ilha vai encarar o Criciúma na sexta-feira, o primeiro confronto catarinense. E para a partida, o técnico Alex ganhou mais uma opção no meio-campo. Rafael Gava foi apresentado oficialmente, já está regularizado no BID e se diz pronto para estrear pelo time Azurra. A expectativa para estrear está grande, né? Aquele friozinho na barriga, normal que todo atleta sente. Espero contribuir da melhor forma possível para que eu possa corresponder dentro de campo todas as expectativas. O jogador de 29 anos é cria da base do Internacional, mas antes de chegar na ressacada, Gava estava no Cuiabá. Chegou no Dourado em 2020 e somou 138 jogos pelo clube. Mas agora, ele é do Leão, assinou por 2 temporadas. E a meta que ele quer atingir aqui no clube já está traçada. A gente vem aqui para lutar por esse acesso,
que nem eu frisei, 100 anos de história do clube. O clube merece, o clube tem uma estrutura espetacular. A Série C do Campeonato Brasileiro começa na semana que vem. Os 2 representantes catarinenses acertam os últimos detalhes para a estreia. O Brusque foca nos treinos para encarar o Amazonas na estreia na competição, com foco no retorno à Série B. No Figueirense, a briga é pela titularidade no ataque. A preparação para a disputa da 3ª divisão do Campeonato Nacional segue intensa no Figueirense. Falta pouco para o Furacão estrear na competição nacional deste ano. Apenas 8 dias. A missão é fazer diferente do Campeonato Catarinense. O elenco alvinegro está focado. Nos bastidores, o assunto principal no momento é a briga pela titularidade no ataque. Seria uma dor de cabeça boa para o comandante Fonseca? Acho que isso é bom para o grupo, ter essa concorrência interna, aumenta a disputa pela posição e eu tenho certeza que qualquer um que for jogar, o Figueirense vai estar bem servido no ataque. É uma disputa sadia, isso é bom tanto para mim quanto para ele, tanto para o clube. Isso quem vai definir é o treinador quem vai jogar ou não. E a gente não muda um com o outro, independente da mesma posição. A equipe alvinegra deve fazer ainda mais um jogo-treino no final de semana para ajustar o time titular. Apenas o goleiro Thiago Gonçalves segue em tratamento no departamento médico. O atacante Nicolas deve ficar de fora dessa. A estreia na Série C do Brasileiro está marcada para o dia 4 de maio contra o Altos do Piauí fora de casa. O assunto agora aqui é a educação. Você vai conhecer agora um projeto que tem levado a contação de histórias para escolas da educação infantil de Florianópolis. A iniciativa já passou até por 7 unidades da capital. A repórter Gabriela Mariotto foi conferir. Silêncio e muita atenção para ouvir as histórias. Esse não é mais um conto de fadas sobre princesas e bruxas. É uma história criada por uma escritora manezinha que resolveu reinventar e criar novos contos. A ideia veio da minha filha, a Maria Carolina. Depois que eu fui mãe, eu me vi contando muitas histórias. Eu lia muito, e de repente as histórias começaram a se repetir muito. Tu lê uma história 40 vezes para uma criança e ela não se cansa, mas a gente adulto se cansa, né? E daí eu comecei a inventar histórias. A série de livros Contos para Maria foi pensada para ser contada assim para as crianças. O projeto de contação de histórias está passando por todas as escolas de educação infantil de Florianópolis e marca o lançamento do último livro da autora, o livro O Gigante. Tem sido um presente muito grande, né? E poder olhar para a história a partir do olhar das crianças também é uma outra perspectiva, né? Elas começam a ver possibilidades que às vezes a gente não consegue enxergar na nossa cabeça de adulto não consegue ver, né? Então elas vão desdobrando. E o projeto faz sucesso entre as crianças. Claro que o gigante, ele estava todo cinza. Ele viu o espaço do marrom. Gostei do gigante. Eu gostei da parte do pé de feijão. A trilogia traz novas histórias para o imaginário infantil. As obras contam desde a importância da natureza nas cidades até a representatividade dos cabelos. Toda história, ela trabalha a imaginação, a criatividade, pertencimento, a criança vai criando suas camadas sociais, né? Então a história vem com isso, as minhas histórias, pelo menos as que eu criei, né? Ela vem tentar trabalhar nisso, nesse mundo que nós estamos hoje, né? Então a do gigante é entender o cuidado com a natureza, com a cidade, e é bom para crescimento das crianças. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite e a gente se vê aqui amanhã. Tchau, tchau.